Amado Pai, eterno Deus, em Tua presença estamos esta noite, já te agradecendo por este dia maravilhoso que passamos na Tua presença. Queremos agradecer esta noite maravilhosa a qual o Senhor está nos dando, Pai. Quero louvar esse momento de oração e glorificar o Teu santo nome. Que esta noite o Senhor venha abençoar aqueles que vão ouvir a Tua santa palavra, aqueles que vão compartilhar, aqueles que vão estar atentos pela mensagem a qual o Senhor tem preparado no nosso coração desta noite. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta noite, meu Senhor, o Senhor venha com a Tua graça, com a Tua misericórdia, fazer aquilo que o homem não consegue fazer, Pai, que é transformar, libertar e curar. No nome de Jesus, nós oramos em prol daqueles que estão carentes, que estão necessitados da Tua palavra, aqueles que ainda não nasceram de novo, aqueles que precisam nascer de novo, Senhor. Vai repreendendo o devorador, vai repreendendo o espírito, Senhor, meu Pai, de sensualidade, de prostituição, de desejos. Que o Senhor esta noite venha transformar estas vidas através da Tua santa e gloriosa palavra. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos esta noite e convictos, meu Senhor, da transformação que o Senhor tem para fazer na vida daqueles que precisam e que querem, Senhor, a Tua mensagem. No nome de Jesus Cristo, meu Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, e sabemos que tudo é propósito, tudo convém àqueles que contribuem com aqueles que amam ao Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que esta noite, que o Teu Santo Espírito venha palhar em cada residência, em cada lar, em cada lugar, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que nós já agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo à nossa página aqui do Facebook. Boa noite para vocês que estão nos acompanhando, vocês que vão nos acompanhar, que vão ver esta ministração esta noite. Eu quero agradecer a Deus esse momento a qual Ele tem nos facultado de poder falar um pouco da Tua palavra e do Teu amor. Hoje com um tema muito bacana, que é o novo nascimento. Pode um homem já adulto nascer de novo? Isso foi uma pergunta feita por um doutor, por um mestre, e aonde nós vamos fazer essa reflexão de hoje do lar, a história de Nicodemos. O novo nascimento, todos nós precisamos nascer de novo, todos nós precisamos ter esse encontro com Jesus, porque sem a presença de Cristo nós não conseguimos fazer nada. Estamos aí no período do carnaval, onde muitas pessoas se alegram, né? Muitas pessoas, elas, por um período, curto período, uma falsa alegria, depois volta tudo de novo. As frustrações, o que não deu certo, as contas. E esta noite nós vamos falar desse personagem bíblico, Nicodemos. Estamos tendo aqui um problema técnico, mas eu estou já organizando aqui. Jesus. Deixa eu só tirar o som, fica muito melhor. Muito bem. A leitura bíblica que nós vamos fazer esta noite está em João, no capítulo 3, versículo 1, do 9 e o 16. É muito interessante. E diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus,
porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, já sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabeis onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, a Bíblia denomina como um novo nascimento a obra da regeneração, produzida pelo Espírito Santo. A conversa entre Jesus e Nicodemos, um doutor da lei, revela um dos textos bíblicos mais relevantes para a explicação da doutrina bíblica da regeneração. Esta obra pode ser também designada como transformação vida de dentro para fora, nascimento espiritual ou recriação interior da vida espiritual de uma pessoa. Essas e outras centenas mesmo estão presentes no que nós vamos falar sobre a regeneração, esse novo nascimento que se encontra na Bíblia, no nome santo do Senhor. E você esta noite vai entender que você, assim como Nicodemos, precisa nascer de novo. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, nós podemos analisar a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus, por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos aqui a importância dessa extraordinária obra na vida de um pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar, na realidade, a experiência dessa regeneração. Quem era Nicodemos? Eu quero lembrar para você o seguinte: esta mensagem ela é direcionada para todos, mas principalmente para você que não tem conhecimento da palavra de Deus, você que não sabe manusear, você que quer aprender a manusear a palavra, porque todos nós que somos cristãos evangélicos já sabemos essa história muito bem decorada, que é a história de Nicodemos. Quem é Nicodemos? No contexto de João, no capítulo 3, revela que Jesus era uma figura conhecida em Jerusalém, devido aos milagres que ele realizava e que realizou ao transformar água em vinho. A sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos no templo de Jerusalém. João capítulo 2, versículo 2 ao 25, você vai acompanhar essa trajetória. Foi nesse cenário aqui que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, em João 3:1. Sabe, o judeu, né? De grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Se Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. O que chama aqui a atenção? Noite. Por que ele não procurou à tarde? Né? Mas procurou à noite. 3, versículo 2. Interessante. Talvez a sua necessidade de você deve procurar o Senhor à noite.
hoje é noite, você se encontrar de procurar a Cristo Jesus. O reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. Você vai ver aí, o versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando de Rabi, no original, mestre. Nesse contexto aqui, nota-se que não existia hostilidade, a malícia nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo que estava chegando. O povo estava numa religiosidade, estava acostumado, nós falamos na nossa terra no Nordeste, comer feijão e arroz todo dia, tempero diferente. E quando Jesus chega trazendo as boas novas, porque o nome é Evangelho, significa boas notícias, boas novas. Algo novo estava chegando para impactar aquele povo. Apresentado pelo próprio Cristo, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Esse interesse também decorre no reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. E nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, a partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o seu conceito de nascer de novo, e nascer da água e do Espírito, para poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aqui aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo aqui uma ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Desta forma, a reverência água aqui, o Espírito, recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver, como está lá em Mateus capítulo 3, versículo 10 ao 12. A conversa entre Nicodemos demonstra a procura genuína pela verdade de um líder judaico. Deus, ele é especialista em encontrar e transformar pessoas que consideramos fora do alcance. Essas pessoas que têm autoconhecimento, né? O desembargador, o ministro, o governador, o presidente, e assim vai. Porque a salvação, ela vai em encontro de todos. Demorou algum tempo para que Nicodemos deixasse de ser um discípulo anônimo, mas Deus foi paciente com este crente secreto. Sabemos pouco sobre a história de Nicodemos, mas sabemos que ele saiu transformado daquele encontro com Jesus. Ninguém que vai ao encontro com Jesus e que se encontra com Cristo vem de qualquer volta de qualquer jeito. Aquele que era viciado nas drogas, quando tem encontro com Jesus, ele é chamado ex-viciado. Aquele que se prostituía, que vendia o seu corpo, que saía às noitadas para vender seu corpo para ganhar dinheiro, quando tem um encontro com Jesus, ele é ex-prostituto. Aquele que vivia jogado nas calçadas, embriagado, caído, muitas vezes abandonado por todos, pela própria sociedade, quando tem um encontro com Jesus, ele é ex-alcoólatra. Pedro Gil, meu querido, lá em Jardim do Seridó, está na nossa live aqui, hein? Um abração abençoado, uma saudade da minha terrinha muito grande. Talvez em esse final de ano estou chegando aí, hein? Não estou lhe garantindo que vou, mas se Deus quiser e permitir, eu estou chegando na minha terrinha aí. Então, voltando à mensagem, com esse entendimento completamente novo a respeito de Deus e de si mesmo, Nicodemos era um dos membros do Sinédrio. Ele era um homem conhecedor. Ele estava presente quando levaram Jesus para o seu julgado. Em João 7,50. À medida que o grupo discutia sobre como poderia eliminar
o mestre Nicodemos levantou a questão da justiça, apesar de sua obsessão ser rejeitada. Ele falou: uma mudança foi operada em sua vida. A última ilustração sobre Nicodemos que nós encontramos mostra ele unido com José de Arimateia, meu xará. Olha só, eu tenho um privilégio de ter um nome bíblico. Eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, né? Só tirou o D, meu nome é José de Arimateia. Então até isso também, ele se uniu para solicitar o corpo de Jesus a fim de providenciar o enterro, em João 19:39. Mesmo percebendo que se arriscava, Nicodemos praticou um ato corajoso, ele continuou a crescer na fé cristã. Deus espera por um desenvolvimento firme entre eu e você, não uma perfeição instantânea. Seu crescimento espiritual atual condiz com o tempo que você conhece Jesus. Nicodemos foi a Jesus pessoalmente, apesar de poder enviar um dos seus assistentes, queria examinar Jesus por si próprio, para separar os fatos dos rumores que estavam acontecendo naquele tempo. Então, o novo nascimento, essa palavra também é regeneração. Tem a origem do termo grego que significa palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia. Quem estuda teologia sabe o que eu estou falando, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecado. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada, como está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18 ao 21. Jesus abordou esse tema quando falou com Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. A regeneração como uma obra exclusiva de Deus é muito importante. É um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical do seu coração, provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Este processo aqui acontece quando o pecador reconhece os seus erros e necessidade de um Salvador. É muito importante você reconhecer os seus erros como um pecador. Neste contexto aqui, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo que concede na vida ao pecador. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, nós temos que ter esse conhecimento e ampliar esse conhecimento. O ser humano é, por natureza, um pecador, e por isso a obra da regeneração é a ação exclusiva de Deus. Só Deus pode fazer isso. Então, você pode aqui também ter os meios da obra da regeneração. A operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se da forma metafórica, ou seja, a ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretam a ação da água do Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz na realidade não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar na nossa vida. Porque a palavra diz que o Espírito Santo, quando ele vier, ele vai fazer o quê? Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nesse sentido, o nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito, que nem está em João 3, 5, 8. De certa forma aqui, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui
um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebam, mediante a ação do Espírito Santo, uma nova vida em Cristo. E a lavagem de regeneração é da renovação do Espírito de Deus. E aqui, nós vemos a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que a intenção divina é que todos os seres humanos alcancem a salvação. A pergunta é: você tem se preocupado com a sua salvação? Ou você acha que você nasceu por acaso, que depois que você morrer, que se faça o que quiser? Antigamente, há 23 anos atrás, eu tinha esse pensamento. Depois que morrer, não. A Bíblia diz que depois que você morre, segue-se o juízo final. Você vai ser julgado, ou para a condenação, ou para a vida eterna. Qual é o caminho que você quer trilhar? Você quer trilhar para o caminho da vida eterna? Então hoje é dia propício de você ter encontro com Jesus, ter um novo nascimento, ser uma nova pessoa. O plano da salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na epístola de Pedro, em 2 Pedro 3,9. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm a liberdade de fazer escolhas, decidindo se busca ou não o perdão divino, por consequência, a vida eterna. Lucas 7,30 e Atos 7,51. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Sua decisão esta noite. O que você precisa está impedindo de você ter esse encontro com Deus? Eu já tenho Jesus, eu já tenho Deus. É verdade? Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala lá em Mateus, o próprio Jesus falando: o meu povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, você fala que tem Deus, você honra Jesus e Deus com seus lábios, mas a sua mente, que é o coração, está pautado em outro lugar, ou seja, na bebida, na prostituição, na mentira, nos vícios, nas drogas, na idolatria, e assim vai. Então hoje nós convidamos você a fazer uma reflexão sobre a sua vida como pecador e você reconhecer que precisa de um Deus, de um Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. E aqui nós terminamos a nossa reflexão de hoje. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Tenha uma ótima noite de segunda-feira e, se Deus nos permitir, quarta-feira estaremos trazendo outra ministração sobre o assunto nascimento, que você possa ter esse encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Tchau, gente, fica com Deus, até quarta-feira, se assim o nosso bondoso Deus nos permitir.